Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, espero que vocês estejam animados. Vamos aqui para mais uma aula de redação, aqui através do vídeo, não é? Deixa eu dar uma recapitulada para vocês entenderem bem o que está acontecendo aqui nesse curso de redação. Nessas últimas aulas eu estou propondo a vocês exercícios para que vocês escrevam um primeiro parágrafo de dissertação, mas um primeiro parágrafo que realmente chame a atenção, que seja diferente dos seus concorrentes. Não adianta você começar o seu texto e o seu texto tá igual de todo mundo, então por que a nota maior tem que ser para você, não é verdade? Você tem que arranjar um jeito de se destacar. E o que eu estou propondo nessas aulas ainda iniciais é que você use o seu conhecimento, a sua bagagem cultural para, em um determinado ponto do parágrafo, fazer um gancho com o tema. Estão entendendo aqui a proposta? Então, para que você se destaque, use a sua bagagem cultural, as suas informações para começar a sua redação e fazer uma ligação com o tema e depois propor a tese. Você sabe que tudo isso é muito importante, né? Por enquanto, eu já pedi que você fizesse alguns exercícios, por exemplo, usando um gráfico. Vai que tem um gráfico ali na prova de geografia, por exemplo, ou então você se lembra de ter visto um gráfico em uma aula, ou até mesmo na própria proposta da redação que você está escrevendo, ali tem um gráfico. Isso pode acontecer, não é raro não, é bem comum que um dos textos de apoio seja um gráfico. Aí a gente já treinou, né? Você fez aí no seu caderno. Uma outra possibilidade de começar a redação se destacando é citando uma obra literária. Você se lembra dessa aula? Pode ser uma obra literária, pode ser um filme, pode ser uma música, mas que seja um livro, uma música, um filme, uma série que tenha um gancho coerente com o tema que foi proposto. Entenda que, se o gancho não estiver bem feito, não adianta você citar ali Machado de Assis, Shakespeare. A parte mais importante é o gancho. O seu leitor, o seu corretor está perguntando: tá, mas por que você citou esse livro? O que tem a ver com o tema? O que essa música que você contou aqui, fez um pequeno resuminho dela, tem a ver com o tema proposto? É a parte do gancho, né? Pois hoje, mais uma possibilidade, vamos tentar fazer o primeiro parágrafo a partir de fatos históricos. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns slides. Olha aqui. Essa é a estrutura que eu vou pedir que você tente hoje fazer aí no seu caderno, tá bom? Você vai fazer um primeiro parágrafo, só que ao invés de gráfico, ao invés de um livro, de um filme, de uma música, você vai usar um fato histórico. E veja, a estrutura não é muito diferente das aulas anteriores. Começa o teu parágrafo, a primeira parte, você está vendo aqui, né? Com uma referência a esse fato histórico. Quando foi que aconteceu, em que lugar e o que consistiu esse fato histórico? Qual é o significado dele, né? É o breve resumo. Aí, a segunda parte importantíssima, pessoal.
Você vai colocar ponto na mesma linha e aí você vai fazer o gancho. Basicamente, nessa segunda parte, você vai deixar muito claro para o seu leitor, para o seu corretor, por que você falou esse fato histórico. O que esse fato histórico tem a ver com o tema da redação que foi proposto aí para você, tá bom? Então isso tem que ser muito bem feito para você realmente ganhar os pontos de destaque, tá ok? Se ficar no ar, se não ficar claro, ao invés de te ajudar, esse fato histórico pode até estar sendo prejudicial. Então, o porquê do fato histórico, o que tem a ver com o tema? Isso é importantíssimo, pessoal. Depois, a terceira parte, a razão de ser de uma dissertação, a tese, né, com 2 tópicos, você sabe muito bem, pode ser a causa, pode ser a consequência. Aí não esqueça do vírgula, ou seja, a vírgula. E a quarta parte, para finalizar, a paráfrase da tese. A tua tese é tão importante e você tem tanta consciência da importância da tua tese que você vai até dizê-la novamente, com outras palavras, enfatizando essa tese e demonstrando que você tem vocabulário de sobra, que o seu português é muito amplo, que você consegue falar a tese com outras palavras, tá? Demonstre para o seu corretor que você domina o português, para você merecer a nota alta, né? Tudo bem? Os exercícios. Vou começar com esse daqui, olha só. O primeiro exercício. O tema é esse: a importância dos aplicativos celular. Você sabe muito bem o que é aplicativo, sabe muito mais do que eu, que sou velho, né? Só que a importância dos aplicativos no mundo moderno tá lá. Você vai falar qual que é a importância, a principal importância. Isso na sua tese, não é verdade? Agora, e para começar? De uma maneira diferente dos seus concorrentes. E além disso, demonstrando que você tem conhecimento, bagagem cultural, que você consegue unir tópicos diferentes num raciocínio coerente. Olha aqui a minha sugestão. Você vai começar falando da Revolução Industrial. Tudo bem? Então, um pequeno resumo, 2 linhas. O que foi, onde foi, quando foi, tá? Você vai começar então citando a Revolução Industrial. Se você tiver um pouco inseguro, dá um pause aqui no vídeo e procure aí no seu Google Revolução Industrial, tá certo? Para você ter um pouquinho mais de informação. Mas eu sei que você sabe o que foi a Revolução Industrial. E aí, a segunda parte, você se lembra? A segunda parte é o gancho. Ou seja, o que tem a ver a Revolução Industrial com os aplicativos no mundo moderno? Olha, uma sugestão é que tanto a Revolução Industrial quanto os aplicativos no mundo moderno, no mundo contemporâneo, provocaram uma grande mudança na sociedade, principalmente em termos de velocidade, de agilidade nas relações sociais. Pessoal, essa segunda parte, a parte do gancho, tem que ser muito bem feita, tá? Muito clara. Tudo bem? Você está fazendo uma comparação. Basicamente, você está dizendo que os aplicativos nos dias atuais são equivalentes às grandes transformações que aconteceram por causa da Revolução Industrial. Pode comparar, tá bom? Pode fazer aí alguns exemplos de comparação. A, a máquina a vapor e hoje em dia os aplicativos
de entrega de refeições, que né, agora na quarentena estão sendo fundamentais, tudo bem? Fica a teu critério. Finalmente, a terceira parte, a tese. Só tome cuidado com uma coisa, por favor, preste atenção. Essa tese, em que você vai relacionar os aplicativos com alguma coisa, não é isso que você vai pensar? Ela não pode ser alguma coisa que você tenha dito antes, na segunda parte. Então, vou tentar aqui ser bem claro, tá? Se na segunda parte, a parte do gancho, você falou que os aplicativos promovem agilidade, você não pode chegar na tese e falar os aplicativos do mundo moderno estão diretamente relacionados à agilidade. E nem nenhum sinônimo, né? Estão relacionados à velocidade. Porque isso você já disse. A tese não pode ser uma coisa que você já disse no teu parágrafo, tá? A tese, ela surge agora, nova, diferente daquilo que você falou na segunda parte. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Bom, aí o ou seja, entre vírgulas, e a paráfrase da tese. Você se lembra, né? Qualquer coisa, é só você voltar aqui. Tem aqui as 4 partes aqui para você ir se lembrando, né? Escrevendo aí no seu caderno, tá? O vídeo possibilita essa volta, né? Ver de novo. Tudo bem? Ok. Fez no teu caderno o primeiro exercício? Agora o segundo exercício. Vamos lá, tem que ser bem feito, tem que ser legal. O tema agora é a liberdade de expressão no Brasil atual. Então você vai falar sobre isso, tá? A liberdade de expressão no Brasil atual. Veja, é um tema que eu acho que não teria grandes dificuldades de se escrever sobre isso. O problema é que o seu concorrente também não teria dificuldade. E o risco aqui é você escrever o que todo mundo está escrevendo. Aí a nota de destaque não vai ser a sua, né? Você tem que escrever alguma coisa que destoe, que seja mais original. E aí a minha sugestão é começar o parágrafo lembrando desse fato histórico aí, ó. Vamos supor que você lembrou de uma aula de história que você assistiu, e aí na sua cabeça tá bem recente, tá bem claro a Inconfidência Mineira. Então você vai começar a tua redação falando disso, tá? Aqui é a mesma coisa. Se você não estiver muito confiante, entre no seu Google, digite Inconfidência Mineira, leia, se informe, aí venha e faça o exercício, tá? O que foi, onde foi, quando foi, demonstrando ali para o seu corretor que você tem bagagem cultural, que você tem conhecimento, tá? Mas isso não é suficiente. Parte 2. Essa parte 2, por favor, tome cuidado. É o gancho. Porque o seu corretor, o seu leitor está se perguntando, tá, o que tem a ver a Inconfidência Mineira com a liberdade de expressão no Brasil atual? É aí que aparece a parte 2. É o gancho, tá? Bom, se informe um pouquinho sobre a Inconfidência. Veja ali na Inconfidência a importância que tinha a liberdade de expressão lá na Inconfidência. E veja o que aconteceu, né, quando essa liberdade de expressão foi negada. Consegue fazer um gancho com a situação atual? A liberdade de expressão hoje é
tão importante quanto foi lá na Inconfidência Mineira? É isso que você tem que deixar claro na parte 2, tá? Trazer para o tema a Inconfidência Mineira. Essa comparação. Tudo bem? Você está entendendo? Depois, a tese, e mais uma vez, não faça uma tese que seja igual ao que você disse na parte 2. Senão fica repetitivo, senão fica esquisitíssimo. Principalmente porque na paráfrase da tese, a quarta parte, você vai falar essa tese de novo. Então, imagina se você falar essa tese também na parte 2. Aí fica repetido exagerado, né? Não faz sentido. Então, tome muito cuidado, faça a parte 2, a do gancho, mas cuidado, na tese, essa tese não pode ser aquilo que você acabou de dizer na parte 2. Esse problema costuma acontecer, tá? Nessa fase da aula, tá bom, gente? Esse tipo de problema é frequente, eu já tenho experiência. Eu sei que muita gente comete um equívoco aqui, mas eu estou tentando deixar claro para que isso não aconteça. Beleza, vamos continuar. Tem aqui um terceiro exercício. Agora o tema: a participação do Brasil no mercado econômico global. O que você acha disso, né? O que você teria a dizer sobre isso? Só que a minha sugestão é você começar o seu parágrafo com esse fato histórico. Você já ouviu falar disso, né? Você já estudou isso. A abertura dos portos aqui no Brasil, quando Dom João VI esteve aqui no Brasil. Você sabe disso, não sabe? Ele veio fugido de Napoleão, aí, vindo para o Rio, ele fez várias coisas. Seu professor de história já te explicou isso. Uma delas foi a abertura dos portos, tá bom? O que provocou uma mudança muito forte na situação do Brasil em relação ao mercado econômico naquela época, né, pessoal, no século XIX, tá? O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Pois bem, tá bom, você falou sobre isso brevemente, 2 linhas. E o gancho? E a parte 2? O que a abertura dos portos lá no século XIX tem a ver com a participação do Brasil no mercado econômico hoje em dia? Será que tem semelhança? Você consegue na parte 2 colocar, deixar claro que existe essa semelhança, que dá para fazer uma comparação e aí entrar dentro do tema mesmo, que é a participação do Brasil no mercado econômico global. Terceira parte, a tese. Mais uma vez, não escreva uma tese que seja alguma coisa que você acabou de dizer na parte 2, tá? Muito cuidado com isso, pessoal. E finalmente, a paráfrase da tese, para terminar, parágrafo bem consistente mesmo, bem destacado, bem diferente dos seus concorrentes, tá? Para você já conquistar o seu leitor já no primeiro parágrafo, já no começo da redação. Claro, fique tranquilo. Depois tem os argumentos, mas isso é matéria para outras aulas, tá bom, pessoal? Vamos treinar aqui o primeiro parágrafo e depois eu vou dar as orientações para as argumentações, tudo, fique tranquilo. Mas eu só posso começar a falar de argumentação quando eu tiver certeza que você está bem craque no primeiro parágrafo. Não adianta uma argumentação boa se a introdução, se o primeiro parágrafo da tua redação é fraco. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Tentem aí então fazer os exercícios, ok, pessoal?